Decreto 10986, o regulamento dos militares da reserva da aeronáutica. O que tem de novo, onde é que ele se cruza com o decreto 10.750 e aquele pente fino que tanto nós falamos aqui no canal. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre essa matéria, teremos ainda mais alguns sobre esse decreto. Você vai ver tudo isso logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra 3 vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, esse decreto 10.986, que trata do regulamento dos militares da reserva da aeronáutica, ele revogou 2 outros decretos. O decreto original, de 2009, e um decreto que trouxe alterações em 2013. Já vou passar aqui o número desses decretos para vocês. O primeiro decreto revogado é o 6854 de 2009, que tratava anteriormente da matéria, e depois nós temos o decreto 8130 de 2013, que fez modificações nesse decreto anterior de 2009. Bom, esse decreto, quanto ao seu objeto, quanto à organização dos militares da reserva, não sofreu muitas alterações. O objeto permanece basicamente o mesmo. Nós tínhamos antes 4 classes de militares que integravam a reserva remunerada da aeronáutica, que eram os militares R1, que eram os de primeira classe, os militares R2, que eram os militares de segunda classe, os militares R3, que eram os militares da reserva de terceira classe, e tínhamos ainda os militares R4. E agora nós temos aí um rearranjo disso, sobrando apenas R1, R2 e R3. Não temos mais separadamente a classe dos militares R4. O objetivo da reserva da aeronáutica, que é atender às suas necessidades, completar os seus efetivos em tempo de paz ou em época de mobilização, permanece o mesmo, sem muitas alterações. E aí, como eu disse, nós teremos 3 classes de militares da reserva, os militares R1, R2 e R3. E teremos também 2 corpos de militares na reserva. Estou falando do corpo de oficiais da reserva da aeronáutica e do corpo de graduados da reserva da aeronáutica. Então, quem são os militares R1? Os militares da reserva de primeira classe são aqueles militares de carreira, sejam eles os oficiais de carreira ou os praças, os graduados de carreira, tá certo? Então, os militares R1 são aqueles militares de carreira que depois foram para a reserva. Quem mais, além daqueles militares que estavam na ativa e diretamente foram para a reserva, quem mais pode integrar a categoria dos militares R1? Lembrando que os militares R1, eles estão na reserva remunerada. Mais alguém pode integrar a reserva remunerada? Bom, nós fizemos muitos vídeos aqui no canal sobre o decreto 10.750, sobre aquele grande pente fino oportunizado aí pelo artigo 112A do Estatuto dos Militares, que foi inserido pela Lei 13.954. Esse artigo prevê uma ampla revisão de atos de reforma. E se eu tiver, por exemplo, um militar que estava antes reformado por incapacidade definitiva e ele venha, depois desse pente fino, ser julgado capaz, ele for julgado apto em uma inspeção de saúde, por exemplo, se a reforma dele por incapacidade definitiva para o serviço militar for cassada, ou se essa reforma for anulada, com esse militar pode acontecer 2 coisas. Se a reforma tiver menos de 2 anos, ele pode retornar para o serviço ativo. Isso diz no artigo 112 do Estatuto dos Militares. E se essa reforma tiver mais de 2 anos,
ele será incluído na reserva remunerada. Que reserva remunerada será essa? É a reserva composta dos militares R1, reserva onde estão os militares de primeira classe. Bom, e quem compõe a classe dos militares da reserva? Os militares R2 são aqueles militares temporários, sejam eles os oficiais temporários ou os praças temporários quando convocados para o serviço ativo. Lá no decreto anterior, ainda tinha uma previsão dos QCOA, ou seja, aqueles militares que integravam o quadro complementar de oficiais da aeronáutica. Eu integrei esse quadro quando eu estava na ativa, hoje eu sou um militar da reserva não remunerada. E aí, será que eu deixei de ser um militar da reserva não remunerada? Muito bem, os QCOA, os militares do quadro complementar, não estão expressamente trazidos aqui nesse decreto. E aí eu queria trazer para vocês qual era a diferença dos militares do quadro complementar e dos militares QOCOM. Bom, a maior diferença era a forma de ingresso. Os militares QCOA faziam concurso e eles têm um decreto próprio, o decreto 85866. Esse decreto ele é de 1981. Já os demais militares temporários, os demais oficiais temporários QOCOM, eles faziam uma espécie de procedimento simplificado através de análise curricular, tá bom? Muito bem, mais alguém integra os militares R2, os militares da reserva de segunda classe da aeronáutica? Sim, aqueles oficiais de carreira demitidos e aqueles praças de carreira licenciados. E além deles, mais alguém? Sim, aqueles alunos dos cursos de preparação de oficiais da reserva. Estou falando aqui do CPOR e do NPOR. CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Muito bem, os militares R2, quando forem licenciados do serviço ativo, passarão para a reserva não remunerada, certo? Quem mais compõe os militares da reserva da aeronáutica? Nós temos aí os militares R3. Quem são os militares R3? Vamos ver quem são eles. São cidadãos de reconhecida competência técnico-profissional e notório saber científico. Eles vão ser aqui os oficiais superiores temporários. Ah, mas existe oficial superior temporário? Sim, existe. E onde é que estão previstos em lei os oficiais superiores temporários? Lá no artigo 27 da Lei de Serviço Militar, modificado pela Lei 13.954. Lá você vai encontrar a idade mínima, idade máxima e alguns outros detalhamentos sobre os oficiais superiores temporários. Muito bem, esses oficiais que têm notório saber técnico científico, esses oficiais serão os militares R3. E esses militares, quando deixarem o serviço ativo, também vão integrar a reserva não remunerada, assim como os militares R2. Então, somente os militares R1 é que integrarão a reserva remunerada. Os militares R2 e R3 vão integrar a reserva não remunerada. Certo, meus amigos, minhas amigas? Gostaram desse vídeo? Teremos mais material sobre esse decreto ainda aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.